Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. E olha só, hein? Amanhã tem Vasco em Manaus e a situação tá muito feia entre as diretorias de Vasco e Madureira, hein? Vamos falar aí sobre a nota de repúdio da diretoria do Madureira, né? Atacando os atuais mandatários do Vasco, né? O Madureira, que a gente sabe que tem bom relacionamento com o Vasco de forma muito impactante, né? O Vasco e o Madureira sempre foram bons parceiros. O presidente do Madureira sempre foi muito próximo dos antigos dirigentes do Vasco e parece que com o Pedrinho a coisa não está tão amigável. Vamos falar sobre a nota que o Madureira soltou e também sobre a resposta que o Vasco deu no decorrer, né, da noite da terça-feira. Vamos falar bastante sobre isso. Tem tudo a ver com a partida contra o Madureira lá em Manaus, né? Questão logística, né? Vamos falar bastante sobre isso. E claro, o Vasco se acerta com o clube para buscar a contratação de atacante, mas basta ainda o aceite do jogador. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto também. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali no comentário deixar a sua opinião e não esqueça de, correr aqui no primeiro comentário fixado, porque eu vou deixar o link da Estrela Bet para você ganhar até R$ 500 de bônus para a gente fazer os nossos palpites, óbvio, né? Jogo do Vascão amanhã a gente vai fazer os nossos palpites esportivos. Então, não perca a oportunidade de ganhar até R$ 500 de bônus. Pô, galera, é uma banca que está zerada aí, você já nessa plataforma só jogando, gastando, jogando e gastando. Vamos ganhar agora esses bônus para fazer os nossos palpites. O link, primeiro comentário fixado, não tem dificuldade nenhuma, é só ir ali, clicar e partir para o abraço. A Estrela Bet é legalizada no Brasil, é jogo legal, não tem problema nenhum com o governo e você também precisa também prestar atenção e jogar com responsabilidade, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Guerra declarada. Vasco se acerta com o clube, mas ainda falta o aceite do jogador para anunciar reforço. Imprensa uruguaia menospreza o Vasco e a proposta por uruguaio. E Manaus pegando fogo literalmente. Os eventos do Vasco em Manaus vêm esquentando a torcida cruzmaltina manauara. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral ali. Sempre nos comentários você deixa a sua opinião, porque a situação ficou quente entre a diretoria do Vasco e também a do Madureira, né? A gente fala aí sobre um bom relacionamento, né, do Elias Duba, presidente do Madureira, com os demais presidentes e dirigentes do Vasco durante toda a história, né? O Vasco que teve inúmeras vezes facilidades de negociações, facilidades na contratação de jogadores, até mesmo a transição, né, de atletas. O Vasco emprestava com muito mais facilidade para o Madureira, mas uma situação logística, né, da partida entre Vasco e Madureira lá na Arena da Amazônia parece que esquentou os nervos. E o Madureira soltou uma nota de repúdio, mas muito pesada, referente à diretoria do Vasco. Vou trazer a nota para vocês. O Madureira Esporte Clube vem, por meio dessa nota, manifestar a sua perplexidade diante da atitude do Vasco da Gama, que impediu a delegação do Madureira viajasse junto com a sua no mesmo voo contratado para os dois clubes para Manaus. Ações como essa não condizem com a grandeza histórica do Vasco, clube com o qual sempre mantivemos relações respeitosas e até carinhosas pela proximidade entre os clubes na zona norte do Rio. O Vasco, para nós, sempre foi e sempre será um símbolo da vitória das camadas populares do Rio de Janeiro. O Madureira estava acostumado a lidar com grandes dirigentes como Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda e Roberto Dinamite, figuras que, independente de seus estilos e visões, sempre souberam valorizar o espírito esportivo e a dignidade entre os clubes. No entanto, a atitude soberba como essa apenas contribui para apequenar o gigante que o Vasco ainda é. O Madureira Esporte Clube segue firme no compromisso com os valores do esporte, o respeito, a ética e o fair play. Para nós, esses valores estão acima de qualquer competição e são a base da boa convivência em sociedade.
especialmente entre co-irmãos. Lamentamos muito que o Vasco, sob sua atual gestão, se é que tem alguma, demonstre estar em total desalinho com esses princípios. Anal está à deriva. Que o Vasco reencontre seu caminho e sua grandeza, voltando a fazer a tua imensa torcida bem feliz. Que nota pesada, hein? Criticando ardentemente a diretoria do Vasco e questionando, né? Falando que o Vasco, se tem alguma gestão hoje, né? Trouxe ali figuras como Antônio Soares Calçada, trazendo Eurico Miranda, Roberto Dinamite e questionando, né? Falando que não existe hoje uma gestão. Então, uma crítica bem pesada aí para a diretoria vascaína, a diretoria Cruz Maltina, diante de um clube modesto do Rio de Janeiro, que tem um relacionamento histórico com o Vasco, diante de várias situações, principalmente englobando, né, essa formação de jogadores e troca diante de um cenário do Carioca. Bom, situação envolvendo o Vasco, responde o Madureira, e a gente vai trazer também aí as palavras da diretoria Cruz Maltina. Bom, nota do Vasco. O Vasco da Gama vem a público esclarecer e rebater a manifestação fora do tom do Madureira Esporte Clube sobre os acontecimentos relacionados à logística para o jogo em Manaus. Por contrato e cláusula expressa, é responsabilidade exclusiva do promotor de evento arcar com todos os custos e responsabilidades inerentes à logística, hospedagem e demais despesas, né, da equipe adversária do Vasco. A alegação de que o Vasco impediu é algo tão fantasiosa quanto o enredo de escola de samba. Quem organiza a logística é promotor de evento, não o Vasco. Ao jogar para a galera, entre aspas, né, os dirigentes do Madureira se perdem nas palavras e tropeçam nos fatos. Não se trata de uma carona. O Vasco se posicionou para defender os dois clubes que devem ser respeitados pelos organizadores dessa ou de qualquer outra partida. Vasco e Madureira têm direitos, mas os dirigentes do Madureira tiveram dificuldade de interpretação e desfilaram ignorância. Vamos lá. A tentativa de transferir a responsabilidade para o Vasco é uma demonstração de desconhecimento de como se organiza um evento esportivo. Causa estranheza que o Madureira tenha confundido a logística de um jogo oficial e direitos contratuais com um evento recreativo ou uma excursão. Caso os dirigentes do Madureira Esporte Clube queiram aprender sobre competência e organização, podem buscar inspiração nas grandes escolas de samba de sua região, que tanto fazem para levar e valorizar o nome tradicional do bairro Madureira para todo o Brasil e o mundo, como exemplo de excelência. Por fim, agradecemos a lembrança da nossa história e do legado de nossos grandes dirigentes. A diferença é que, no Vasco, lidamos com a realidade e não com a ficção. Bom, resposta do Vasco também bem ardente, né? Algo bem puxado aí, envolvendo os dirigentes ali do Madureira. Enfim, vamos falar sobre isso agora na quinta-feira, onde o Vasco enfrenta o Madureira lá na Arena da Amazônia. E claro, né, panos quentes aí, vamos ter que colocar em cima dessa questão e nos concentrar na partida que pode valer aí 3 pontos para o Vasco somar na tabela de classificações e tentar buscar, quem sabe, uma vida melhor no Campeonato Carioca. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque o Vasco se acerta com o Internacional, né, e a situação pode melhorar. Lucas Pedrosa trouxe essa informação para a gente ontem e a gente vai, claro, destrinchar toda ela aqui para vocês, porque o Wanderson é um jogador que já está na mira do Vasco há muito tempo. O Vasco tenta buscar ali no jogador o seu alento, né, de contratar principalmente um ponta esquerda que ataque os espaços, um pedido especial do técnico Fábio Carille, e a gente observa nessa movimentação do Vasco no mercado. O Wanderson precisa agora se acertar com o Vasco diante de uma oferta por empréstimo que o Vasco propôs ao Inter, que já tem aí uma inclinação positiva da equipe do Rio Grande do Sul. Agora basta o Vasco se acertar com o bom atacante Wanderson, né, um jogador muito interessante para reforçar o elenco para 2025. Em relação ao Brian Rodrigues, uruguaio de 24 anos, que está no América do México, jogando muita bola no América do México, a imprensa uruguaia foi bem polêmica ao falar da proposta do Vasco, que o Vasco ofereceu aí para contratar o Brian Rodrigues. A imprensa uruguaia falou que o Vasco ofereceu amendoins, né?
desvalorizou aí a proposta do Vasco diante de uma possível contratação do bom atacante Brian Rodrigues, que está em alta no futebol mexicano, de apenas 24 anos de idade, né? Um baita de um jogador, uma baita valorização. E claro, a imprensa local, né, a imprensa uruguaia, falou que a oferta do Vasco no valor de um amendoim, né? Foi o que a imprensa uruguaia falou acerca disso, o Vasco sendo menosprezado aí pela imprensa uruguaia diante de uma proposta por Brian Rodrigues, o bom jogador, mais uma vez eu falo, bom jogador do América do México. Olha, outra situação que eu quero trazer aqui é Manaus, né? Manaus está em festa, né? Eu trago a informação, revelado o segredo que teríamos eventos lá em Manaus e os eventos já começaram. Então, muita gente curtindo aí Manaus, curtindo o torcedor, curtindo todos os eventos envolvendo o Vasco, o sócio torcedor de Manaus. E claro, né, amanhã a partida entre Vasco e Madureira, e a gente vai ter muita coisa ainda hoje. Vão recepcionar o elenco no aeroporto, existem várias programações para o torcedor manauara. E claro, como eu trouxe lá atrás, se der certo, se tudo ficar no esquema para a torcida do Vasco curtir mesmo todo esse movimento, a diretoria do Vasco ter uma resposta positiva, prepare-se todo o Brasil, que o Vasco vai ampliar essa movimentação. Beleza, rapaziada? Queria agradecer a sua presença aqui no vídeo. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base do nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.